valeu a pena tudo que ele fez. Então, essa música, ela fala que eu só quero ser o seu louvor. E o inimigo, ele não quer que a gente seja um louvor para Deus, né? Ele quer que a gente seja uma desonra, nos afligindo, né? Fazendo a gente pecar. Mas o que a gente tem que colocar na nossa mente é que o sacrifício de Cristo já fez todo o suficiente, então é nele que eu vou confiar, é nele que você deve confiar. E hoje eu gostaria de falar sobre Pedro nega Jesus. Qual foi o motivo de Pedro ter negado a Jesus? Qual será o motivo de eu e você negar a Cristo? Né? Então nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler do verso 69. Vamos lá. Aproveitar aqui, essa daqui que é uma letra tão pequena, né? Verso 26, mas antes nós vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós viemos aqui, meu Deus, porque o Senhor nos convidou. O Senhor é muito benevolente, muito amorável, meu Deus. O Senhor tem um amor que nós não podemos expressar, meu Deus, em palavras. Pedimos perdão ao Senhor, mas pedimos, meu Deus, que nos ajude a entender o que o Senhor quis falar para Pedro. Como o Senhor tratou a Pedro, meu Deus, mesmo ele tendo negado ao Senhor. E como, meu Deus, nós podemos evitar de também negarmos a Ti. Te rogamos em Jesus Cristo, meu Pai, que nos dê a unção do Espírito Santo neste momento. Amém, Senhor. Então vamos ver aqui, Mateus 26, verso 69. Fala assim: Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Acho que aqui muitos já ouviram o galo cantando, né? De madrugada. Lá em casa tinha um galo, né? Quando era de madrugada, ele começava com aquele canto dele. Aí os colegas lá não sei aonde começavam a cantar também. Aí daí a pouco o outro lá não sei aonde. E assim gerando uma cadeia, né? Quem queria mandar mais? E ficavam ali cantando um atrás do outro, né? E eu ficava reparando, eu ficava assim, reparando o jeito que eles cantavam. Porque eles não cantam junto, né? Eles dão um tempo, aí eles cantam. Aí dá um tempo, aí o outro canta também, né? Então assim, Jesus falou para Pedro, né? Que ele ia negar ele antes que o galo cantasse, né? Antes que o galo cantasse, ele ia negar ele 3 vezes. Bem, aí alguns podem dizer assim, ele ia negar a Pedro, Jesus usou a questão do galo como um sinal apenas, né? Para que ele lembrasse, né? Quando o galo cantou, ele lembrou do que Jesus havia falado, foi um sinal, para que Pedro se despertasse e se arrependesse. Porque naquele momento Pedro poderia não ter lembrado e também não poderia ter levado em conta o que Jesus já havia falado para ele, advertido, né, a ele. Também a gente pode usar essa questão do galo como a questão da rapidez, né? Como é que Pedro pôde negar Jesus tão rápido, né, antes que o galo cantasse. E a gente sabe que esse julgamento de Cristo, ele foi ali às 3 horas da manhã, né? Jesus ainda estava sendo julgado, né? Ali já pelas madrugadas. E a gente entende que o julgamento de Cristo, ele foi totalmente um julgamento errado, né? Diante da lei judaica, porque o dever dos líderes judeus era virar à noite, se possível, para deixar a pessoa livre. Era assim que era a lei judaica, né? Teve até uma lição na escola sabatina, eu tenho aprendido muito com essa lição dos adolescentes, né? É uma lição assim que tenho aprendido bastante, né? Falou outro dia sobre o julgamento de Cristo, né? Então, é por isso que Jesus estava sendo jogado para um, jogado para outro, para que ele não fosse dado como culpado. No entanto, não havia interesse de livrar Cristo, todos nós sabíamos, né? Na verdade, eles queriam condenar Cristo mesmo.
Mas o que a gente vai enfatizar aqui é que Pedro, né, você vê que ele não estava junto de Jesus. Jesus, lá no Getsemane, Jesus é pego, Jesus é levado, eles estavam todos ali, até ele foi lá e, né, decepou ali a orelha dos soldados, né? E aí depois que ele é levado, ele se manteve distante, né, diferente de alguns outros discípulos, porque a Bíblia diz que Pedro entrou ali porque outro discípulo conhecia algumas pessoas dali. Então Pedro não poderia entrar onde ele estava, né, naquele pátio ali, porque Pedro não tinha autorização. Porém, por conta de outro discípulo, ele entra naquele lugar. Então ele se mantém à distância, né? Aí a gente fica assim, mas não era o Pedro corajoso, né? O Pedro valente, o Pedro temperamental, né? O Pedro... Onde é que foi parar aquele Pedro, né? Aí a gente vai voltar aqui atrás. A gente volta aqui no capítulo 26, do versículo 31 em diante. Pedro é avisado. Aí fala assim: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Bem, Jesus, né, falou para eles tudo o que ia acontecer. Jesus advertiu eles. Aí eles disseram assim para Jesus. Aí Jesus começou a falar que ele ia sofrer, que eles iam sofrer esse escândalo, né, e tudo mais, e eles iam ser dispersados. E aí os discípulos começaram a falar, e Pedro, né, foi o primeiro a dizer: Senhor, jamais te negarei. Aí Jesus já disse: certo, tu vai ser o primeiro. E aí a gente percebe também outra conversa, que Jesus estava também falando sobre a morte e a ressurreição dele, e Pedro chama ele e repreende ele, né? E Jesus vai e diz: arreda-te, Satanás. Naquele momento, Jesus estava repreendendo a Pedro, estava chamando ele de adversário, estava se colocando contra Jesus, né? Estava fazendo o papel de Satanás naquele momento. Por isso que a palavra Satanás, a gente tem que entender que nem sempre está se referindo à pessoa de Satanás. Por exemplo, se eu fizer algo contrário à vontade de Deus, eu estou sendo como um Satanás. Estou sendo um adversário de Deus, se colocando contra Deus, né? Então, a gente percebe aqui que nessa hora o Pedro, né, o valente, podem até te negar, Senhor, mas eu não te negarei. E esse louvor que a gente cantou, o louvor do Inário, fala assim, se nós estaremos prontos, né? Ele é um louvor que faz uma pergunta, vai fazendo pergunta. Diríamos: eis-nos prontos para irmos para o lar? Né? Então, ali é um louvor que está falando sobre coragem. Será que eu estou realmente me entregando, né? Mas a gente vai entender por que é que Pedro negou a Jesus. Bem, Jesus falou para Pedro que ia acontecer tudo isso com ele, em outra passagem. E ele disse: Pedro, quando tu te converteres, né, tu cuida dos teus irmãos. Por quê? Por que foi que Pedro negou a Jesus? Ele negou a Jesus porque ele não era convertido. Essa é a causa de que, porque nós negamos a Cristo. Porque nós não estamos convertidos ainda, ou talvez estamos meio convertidos. Porque pode acontecer de eu estar meio convertido, né? Posso ter deixado uma coisa, mas posso estar agarrado em outra. Então Pedro, ele negou a Jesus porque ele não estava convertido ainda. Ele era uma pessoa dominada pelo seu eu, ele tinha as emoções desequilibradas. Outro dia um irmão falou assim, né, que a gente não deveria expressar emoção, que a emoção era pecado, né? O irmão falando isso. Eu sei de onde que ele tirou isso, porque Deus botou a emoção na gente. Quando você é uma pessoa exagerada,
né? Quando as suas emoções elas estão desordenadas, aí sim isso é um problema para nós, né? Por exemplo, quando eu estudava, tinha um jovem que ele só levava o tempo em rir. Ele ria. Não era que nem eu, que às vezes a pessoa fala uma coisa e eu abro um sorriso, né? É o meu jeito, eu abro um sorriso, né? E aí a minha sobrinha até disse que achava esquisito, porque às vezes quando eu falava alguma coisa triste sobre a minha vida, eu abria um sorriso. Ela disse, a tia é uma das únicas pessoas que eu conheço que sorri diante da desgraça. Aí eu disse, e alguma patologia mental isso aí? Me diga logo se for, né? Aí, não, então pronto, tá tudo ok. Se não é uma patologia, tá tudo ok, né? Então, assim, esse jovem, ele ria muito. Aí uma vez uma professora falou assim pra ele, menino, tu sabia que tu tem depressão? Aí todo mundo se assustou, né? Porque depressão é dado a alguém que vive triste, né? E realmente aquele jovem, ele era depressivo. E o jeito dele mostrar a depressão era se mostrando extrovertido, a emoção dele estava em desequilíbrio, né? Assim como a pessoa, quando está com depressão, chora muito, chora. Às vezes você chora ali pensando em alguma coisa, uma tristeza, e você não para. Já bem não, porque a pessoa chora direto, vive triste direto. A pessoa entrar no estado de tristeza não é errado, você sabia disso? Porque esse estado de tristeza pode levar ela a pensar, refletir sobre algum erro que ela praticou, e aí ela pode vir a se arrepender de alguma coisa. E por isso que Jesus fala com Pedro, que quando ele se converter, porque Pedro era um dos mais velhos da turma, né? Então ele tinha aquela autorização de Deus para cuidar dos demais. Então assim, quando a gente entra no nosso desequilíbrio emocional, quando a gente está com o emocional desequilibrado, que eu acredito que isso deveria ser mais pregado dentro da igreja, essa questão do emocional, sobre depressão, a gente não vê muito isso sendo falado, né? Eu achei muito interessante como Pedro, ele se mostra ali uma pessoa, ele não pensava antes de falar, entende? O Pedro, ele falava logo, né? Ele queria ser o tal da história. A pessoa falava, ele eu pago, né? Olha, precisamos de 50 reais, eu dou 1.000. Porque o sanguinário, acho que é o sanguinário, eu acho. Não sei quem é não, um dos temperamentos aí, né? Diz que a pessoa pede uma oferta de 10 reais, ele dá 50. Aí depois fica, como é que eu vou dar essa oferta agora, né? Ele não pensa muito antes de fazer, né? Eu não sei muito se é o temperamento sanguinário, né? Sei que às vezes essa atitude de Pedro, né? Ela demonstra que Pedro ele não raciocinava muito antes de falar. Quando eu conheci meu esposo, ele era mais ou menos assim. Quando eu ia falar alguma coisa, ele já entrava com a dedução. Aí eu dizia, não, se você... Por isso que às vezes a pessoa se dá mal, porque você nem conclui o pensamento, e a mãe dele é do mesmo jeito, sabe? Ela já fala logo aí, agora ela já tá mais se equilibrando. Depois que ela parou de tomar café, ela até melhorou mais, porque ela pensava que não ia conseguir deixar o café. Eu falei pra ela, você tem uma ansiedade muito grande, irmãos, as pesquisas meio doidas, né, que eu tenho feito, né? Um irmãozinho chega pra mim às vezes na igreja, aí tem uma ansiedade lá, não sei onde, eu pergunto, sabe assim, tem muita gente, né, que toma café. Eu falo assim, né, pra ver se a pessoa mata a charada, né? Aí, mas eu tomo só um pouquinho de manhã, irmão. A pessoa fala assim, sabe? Eu digo, é o pretinho, né, que tá te fazendo isso. Porque se você já tem a ansiedade lá em cima, o energético do café, nossa, você não sei onde, né? Vai fazer você sofrer muito. Então eu estou falando aqui que tem pessoas que sofrem por esse motivo, porque ele já tem uma ansiedade lá não sei aonde, e esse tipo de alimentação faz ele, é que nem a pimenta. Pimenta também, quem é ansioso, só piora a situação, né? Então, o que acontece é que Pedro, ele tinha esse desequilíbrio emocional, né? Essa questão emocional dele não era muito resolvida. E os demais discípulos tinham aquele negócio, né? Queriam Jesus... o Jesus que fosse o líder, né, que tomasse ali o povo judeu. Então eles não eram convertidos. Por isso o Pedro negou a Jesus. Mas não foi só Pedro que negou a Jesus, não. É que Pedro, ele negou e ele expressou em palavras. Os demais negaram em atitudes. E aí onde tem um problema. Às vezes a gente está negando Jesus com atitudes, e às vezes estamos negando a Jesus com atitudes e palavras. Por exemplo, no trabalho, uma pessoa chega, aí ela não quer mostrar que é cristã, tem vergonha, ela quer ser uma descolada, né? Aquela pessoa descolada, quer ser da turma.
Aí alguém diz assim, vamos fazer um café da manhã, usar aqui essa palavra, né? Vamos fazer um café da manhã no canto tal, aí o pessoal quer ir para um lugar que o cristão geralmente não vai, né? Vamos botar para a hora da tarde. O pessoal do mundo chama happy hour, né? Porque happy hour é a hora de beber, né? Que muitos fazem, né? Então, aí o cristão geralmente ele não vai andar no lugar onde uma pessoa secular anda, né? Mas aí, para agradar a turma, ele vai. Aí alguém pode dizer assim, não, mas tem algum problema para ti, fulano? Tu não é cristão, né? Aí ele diz assim, eu? Não, mas não tem nada a ver. Quer dizer, ele negou com a atitude de querer ir, e ele negou ao expressar e dizer que não tinha nada a ver. Ele negou com as atitudes e com as palavras, né? Para que isso chegue a acontecer, as atitudes e as palavras, a negação começa aqui dentro, né? Ele começa o quê? Não, eu vou. Não é assim? Então, as atitudes, para poder haver as ações faladas ou praticadas, tem que começar onde? Aqui dentro, na mente, né? Então, Pedro nega a Jesus e os discípulos negam a Jesus porque eles não eram convertidos. Essa é a causa de muitas pessoas estarem negando a Cristo. Às vezes eu vejo muitas pessoas indo às igrejas, que não é só aqui, mas em muitas igrejas, e às vezes eu fico olhando, você percebe que aquelas pessoas elas já não têm mais um vínculo com Cristo. O vínculo delas com Jesus, eles foram desfeitos. Eles estão negando a Cristo. E às vezes elas estão negando a Cristo em atitudes, em pensamentos, atitudes, e só falta um passo para agir como Pedro, em palavras. Então, o que é que a gente pode fazer para a gente não negar a Jesus? É todos os dias pedir a Jesus, Senhor, dá-me o Espírito Santo, torna-me um cristão verdadeiro. Não me deixe te negar, né, em nenhum sentido, nem em pensamentos, nem em atitudes e nem muito menos em palavras, Senhor. Pois o Senhor diz que aquele que não te confessar diante dos homens, porque eu confesso a Cristo através das minhas atitudes e através das minhas palavras. Se eu não confesso a Cristo, automaticamente eu estou o quê? Negando a Cristo, né? Então é muito triste, muitas das vezes a gente vê pessoas que cantam para Cristo, mas elas estão negando a Cristo. Às vezes eu vejo pessoas que cantam, mas às vezes elas estão ouvindo uma música secular. E não é uma música secular, porque às vezes as pessoas acham que todas as músicas que tem no mundo são destrutivas. Existem músicas que eu vejo no meio, que agora é gospel, né? A chique gospel. Existem muitas músicas gospel que é um escândalo. Acho que as pessoas não têm nem que cantar, que são ridículas. Às vezes eu escuto uma música e digo, pensei que era um cantor sertanejo que canta aquela música de sofrência, né? Que música é essa? Então, assim, existem músicas, né, secular que elas não são tão destrutivas. Se ela ao menos tivesse ouvido uma música que não fosse destrutiva, né, mas às vezes são músicas altamente escandalosas, sabe? Músicas de forró. Eu escuto muitas pessoas postando, vejo muitas pessoas postando músicas atreladas, né, seus status, atrelados a músicas de forró, sabe? Porque abandonou, porque o marido deixou aí, ou porque, sabe? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa, mas eu acredito que isso é um meio da gente destruirmos a nós mesmos e negarmos a Cristo. Negarmos a Cristo. Eu fiquei triste. Eu não fiquei escandalizado, porque eu sei que a Bíblia fala que nos últimos dias essas coisas iriam acontecer. Mas uma coisa que eu sempre escutei desde quando eu entrei na igreja: profecias são feitas, profecias são dadas, mas elas não são obrigadas a se cumprir em cima de nós. Porque nós não viemos para o meio do corpo de Cristo para deixar que as profecias, né, profecias em relação ao mundo se cumprissem em nós. Não. Uma vez com Cristo, devemos agora nos mantermos em santidade, né? A nossa vida deve ser mantida numa vida de santidade. Você vai passar por lutas para ter essa vida de santidade? Vai, porque o nosso maior inimigo vai estar lutando sempre diretamente conosco, tentando quebrar o que é a nossa santidade.
Esse é o papel dele. Ele se chama adversário, não é à toa. Ele se chama adversário por quê? Porque ele se coloca contra nós todo momento, todo instante. A cada instante, a cada momento. Então, o único meio de nós não negarmos a Cristo é chegando no estado total de convertimento. E eu quero explicar para os irmãos que convertimento nada tem a ver com glorificação. Convertimento é eu reconhecer os meus erros, as minhas falhas e procurar abandonar. Porque o dever de abandonar os meus pecados, as minhas falhas é meu, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para me apoiar naquilo que eu não posso fazer. Fazer jejum. É o meu dever fazer a minha parte. O Espírito Santo vai entrar com a parte dele. A parte dele é tirar aquela memória da minha mente, não deixar mais que ela venha para mim, né? Que eu não me lembre mais dela em nenhum tipo de ação que eu passar, nada que eu escutar. Ele vai apagar de forma que ele não vai danificar a minha mente. Porque você sabia que quando a gente o corpo da gente é algo tão incrível que se você entrar numa situação psicológica, que você passou por uma circunstância que você não aceita, que você achou que aquilo era tão errado, que te fez tanto mal, que quando você vai tentar apagar ela sozinha, se você não tem a ajuda de Deus, você pode danificar sua mente e entrar no estado de Alzheimer. Por isso que muitas pessoas entram no estado de Alzheimer, porque era uma tristeza tão profunda para elas que elas apagaram uma situação e ficaram só com aquela situação que elas acham que é boa. Você já prestou atenção que uma pessoa doente de Alzheimer, ela só se lembra de algumas coisas e de outras não? É porque o cérebro dela, ela forçou o cérebro dela a apagar algumas coisas. Essa é uma situação de Alzheimer, né, que ainda é pesquisado, né, por questões, não é por questão de doença, de alguma coisa que ela comeu, alguma coisa assim, entendeu? Mas por esse outro motivo. Então, irmãos, o único meio de nós não negarmos a Cristo é esse. É fácil. Às vezes, a gente às vezes a torna difícil. Mas para aquele que anda no Senhor, é fácil porque o Senhor já está nos dando a força. Martim Lutero, eu acho que falou, não foi o Paulo. Olhando para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas olhando para Cristo, não vejo como me perder. Né? Que eu vou botar isso na conta do Paulo, mas o Paulo falou, foi Lutero, né? Então, não é difícil quando nós andamos com Cristo. Porque naquele momento que Pedro negou a Jesus, a palavra continua dizendo que naquele mesmo momento o olhar dele cruzou com o de Cristo. Dentro dele ele se constrangiu. Porque quando a gente bate de frente com Jesus, não tem como a gente não haver um convertimento. O convertimento de Pedro, ele começa a nascer dali. Ele começa a vir o nascimento a partir daquele momento. Você vai encontrar um Pedro lá, depois que Jesus ressuscita, que Jesus faz a pescaria, faz ali o churrasquinho para eles, né? De peixe. Não sei se é assim que chama, churrasco de peixe, né? Que Jesus assa ali os peixes para eles, né? Faz ali uma fogueirinha e tudo mais, né? E você vê que Pedro, ele já estava num momento já de mudança, né? Porque Jesus chama ele e pergunta, me amas, Pedro? E ele vai refletir sobre as palavras dele. Ele diz que ele se entristece. Por quê? Porque ele está num momento de contrição pessoal, de reflexão pessoal, de mudança. Então esse é o único meio de nós não negarmos a Cristo, é esse. É buscando convertimento ao Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para que a gente possa fazer uma oração ao Senhor.